Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. De 27 de setembro a 1 de outubro, aconteceu a Semana do Idoso em Santa Bárbara do Oeste, em comemoração ao Dia do Idoso, que foi dia 1º de outubro. Com várias entrevistas em rádios da cidade, foram abordados os temas: prevenção de câncer bucal, com o cirurgião dentista José Luiz Andia; velhice não é doença, com a professora de Educação Física Sandra Bratfish; qualidade de vida na terceira idade, com assistente social em especialização em gerontologia, Elisângela Corte Real; os diversos tipos de abusos sofridos pelo idoso, com o advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Cardoso da Silva; exercício é o melhor remédio, com o coordenador da Secretaria de Esportes, Kleber Alves de Almeida. E no dia 1º de outubro, o Conselho Municipal do Idoso encerrou a semana com o presidente Antônio Carlos Rodrigues e assistente social Elisângela Corte Real. Para falar sobre a Semana do Idoso e Conselho do Idoso, está conosco no Multidom o presidente do Conselho do Idoso, Antônio Carlos Rodrigues. Olá, Antônio, tudo bem? Oi, Marta, tudo bem, graças a Deus. E aí, Antônio, como é que foi a Semana do Idoso? Correu tudo certo, sim. A gente teve um apoio bom da Rádio FM Municipal e da Rádio Brasil, né? E também do jornal Todo Dia, também fez uma entrevista comigo. Então foi dentro daquilo que a gente planejou, correu tudo bem, sim. E por que vocês decidiram fazer esse ciclo de entrevistas na Semana do Idoso? Por causa da pandemia, né, como a gente não podia fazer nada presencial, então a gente, né, em reunião com todos os conselheiros, a gente chegou a esse ponto que seria melhor, né, a gente procurar as informações, informar o público barbarense através das rádios e do jornal, né, seria melhor, porque se a gente, acho que foi em 2019, foi o último ano que o Conselho fez alguma coisa presencial. Na Semana do Idoso foi feito diversas atrações, tanto nas escolas como na praça pública, foi levado filme nas escolas, né? Mas por causa da pandemia, então foi melhor a gente fazer através das rádios. E qual o retorno positivo que vocês tiveram dessa série de entrevistas? Pelo que eu falei com o pessoal da Rádio Brasil, eles tiveram, né, através da rádio lá, ele passou para mim que teve uma boa aceitação dessa programação que a gente fez. A Rádio FM também, né? O Conselho fez uma carta para eles lá, eu levei e eles ficaram de gravar alguma coisa para estar passando durante toda a programação diária da rádio, alguma informação a respeito do Conselho. Então, eu acho que foi muito proveitoso essa ideia que o Conselho teve, levar a rádio. E agora a gente não pode deixar o barco parar, né? Tem que continuar levando sempre informações, porque eu acho que a maioria da população barbarense nem sabe que existe um Conselho Municipal do Idoso, que era muito pouco divulgado a respeito do Conselho para a população barbarense. E eu conversando com a Lia, né, dia que a gente fez a entrevista do encerramento da Semana do Idoso, a gente falou, né, que a gente precisa estar sempre levando, já que a rádio se colocou ao dispor do Conselho, a gente está levando informações, passando como que funciona, né? Que não precisa só ir lá no Conselho para fazer a denúncia, pode fazer pelo DICEM, né? Que talvez seja mais rápido, né? Pelo DICEM do que levar a denúncia direto lá no Conselho, e aí já vai direto para o CRAS, e o CRAS já começa a investigar o caso. Para quem não teve oportunidade de assistir essas entrevistas durante a semana passada, você poderia explicar um pouco para o pessoal do Multidom qual a função do Conselho do Idoso?
O Conselho, ele é um órgão de representação junto à comunidade, junto ao poder público, onde as denúncias que chegam, né, até o Conselho, elas são encaminhadas para o CRAS, para os CREAS, para a área de saúde, e o Conselho, ele dá todo o acompanhamento a esses processos, até que se chega a uma conclusão de que aquele processo ele foi concluído ou foi arquivado. Então, o Conselho em si, ele é subordinado, né, ao poder público através da doutora da terceira vara judicial de Santa Bárbara. A gente trabalha em função e a gente também está sempre ajudando naquilo que for possível, poderes da prefeitura, né, aquilo que a prefeitura também pede, alguma coisa para o Conselho, alguma denúncia e a prefeitura passa, então a gente também está dando o suporte para a prefeitura. Quantas pessoas fazem parte do Conselho de Idoso? Hoje são 48 conselheiros, sendo 24 titulares e 24 suplentes. As secretarias da prefeitura, eles indicam, né, 2 conselheiros, um titular e um suplente. Tem as instituições religiosas, os grupos de terceira idade também, tem 2 representantes. E então é assim, todas as secretarias, eles têm o representante. E o conselho age da seguinte maneira: se o conselheiro está ali participando, ele, durante 3 faltas seguidas, sem justificativa, ou 5 faltas alternadas, o conselho tem todo o direito de mandar um ofício para essa secretaria pedindo a substituição desses conselheiros. Eu acho que é uma coisa muito importante. Desde que você assumiu, você tem que participar. Não adianta você concordar que você vai ser conselheiro, mas depois você não participa de reunião, você não participa de nada. E, infelizmente, né, a gente está tendo esse problema. E muitos conselheiros que até agora não participou de nenhuma reunião, hein? Como a gente está, por causa da pandemia, né, fazendo as reuniões online, então está se tornando mais difícil, porque se fossem as reuniões presenciais, o conselho já teria tomado alguma providência. Faz tempo que você está no Conselho de Idoso, Antônio? Eu já estava no conselho desde o mandato do Dr. Jorge. E agora, porque o conselho, ele é assim, durante um mandato, o presidente é alguém da própria prefeitura. E o outro mandato é uma pessoa civil que assume a presidência. Eu já estava lá com o Dr. Jorge, aí agora eu fui eleito presidente. Então, desde 2019, você participa do Conselho do Idoso. Sim, participo. E o que fez você participar do Conselho do Idoso? O que te atraiu nesse conselho? Como eu já faço parte, eu já sou coordenador diocesano da Pastoral da Pessoa Idosa, então eu já vinha trabalhando com os idosos, né, há muito tempo. Aí um dia o Dr. Jorge veio fazer uma palestra na paróquia Santo Antônio, aqui no Santa Rita, onde participo. Aí eu me interessei conversando com ele, ele me convidou e eu passei a fazer parte do conselho. É um trabalho que sempre me atraiu, cuidar das pessoas idosas. Como eu já tinha, antes de participar da Pastoral da Pessoa Idosa, eu já era vicentino durante muitos anos. Então, eu conhecia muito os problemas, né, que a comunidade em geral tem. Então, aí eu me interessei, eu faço parte disso até hoje. Na coordenação diocesana, eu fui eleito por 4 anos, agora o senhor bispo já renovou o meu mandato para mais 4 anos, então é um trabalho que eu gosto de fazer, né? E eu acho que é assim, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? Se a gente entrar para fazer alguma coisa que a gente não gosta, não vai acabar não fazendo direito, nem vai se interessar muito por aquilo. Então, na sua comunidade, você atua juntamente aos idosos. Desde quando você atua com os idosos? Comecei a trabalhar com os idosos em 2016. Aí, em 2017, o coordenador diocesano venceu o mandato dele, ele não queria atuar. Aí eu fui eleito coordenador diocesano. Você disse que os idosos têm vários problemas e você, dentro da sua comunidade, agora dentro do Conselho do Idoso, você tenta ajudar os idosos com os seus problemas. Qual o problema que você acha mais grave a respeito do idoso?
O mais grave que a gente vê é o abuso que o idoso sofre na maioria dos casos. Aqueles que a família, sabe, a família não acolhe direito esse idoso, onde a gente vê muito abuso, como no conselho, a maioria das denúncias que aparece lá no conselho é com respeito a abuso de netos, de filhos, que usam o cartão do idoso para gastar dinheiro, não dá o mínimo conforto para esse idoso, nem sequer fala com essa idosa. Isso a gente vê na pastoral da idosa, quando a gente vai fazer a visita para o idoso, a falta que ele sente falar com a pessoa, que a própria família não tem tempo para conversar com o idoso, ou a gente sabe, né, que o idoso, na maioria dos casos, você vai lá esse mês, você volta o mês que vem, ele vai contar a mesma história para você, mas isso já faz parte da pessoa, e a família acha que já vai falar isso de novo. Então, na pastoral da idosa, o que a pastoral faz é ouvir esse idoso. Então, na visita, a gente não fala ou fala apenas o necessário, alguma coisa de orientação que eles precisam fazer, dos cuidados que eles tomar, mas o principal é ouvir aquilo que eles têm que falar. É o que infelizmente, né, falta acho que na humanidade do mundo inteiro falta aí. Não é só Santa Bárbara, não é só no estado de São Paulo, Brasil, é o mundo todo, né? Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O entrevistado de hoje é Antônio Carlos Rodrigues, presidente do Conselho Municipal do Idoso 2021-2022. Com a sua experiência na sua comunidade agora como presidente do Conselho do Idoso, o que você acredita que os idosos não são valorizados? A gente já vê do próprio governo, né? Porque o governo federal, ele tirou quase todos os conselhos, ele acabou com os conselhos. O Conselho do Idoso mesmo, nacional, praticamente nem existe. E a gente vê que a pessoa, quando ele chega na certa idade, aí ele precisa de algum benefício da área de saúde, principalmente da área de saúde, é muito mais difícil para ele ser atendido. Eu já tive a experiência na pastoral da pessoa idosa, uma coordenadora da paróquia São Francisco de Assis, ela passou para mim que ela tinha um idoso de 85 anos, estava precisando de um aparelho auditivo e foi atrás e falaram para ele que por causa da idade não ia ceder esse aparelho para ele. Agora fica a pergunta assim no ar, quem que garante que essa pessoa com 85 anos, ele ia morrer logo ou ele ia viver mais do que a gente aí? Não, sabe, é alguma coisa que tem que a gente não consegue explicar. Então, a gente percebe que, infelizmente, né, a pessoa está numa certa idade e parece que não tem valor, né? Por quê? Porque o idoso hoje, o aposentado hoje, ele não está pagando imposto. É lógico que está. Se ele tem um bem, ele tem casa, se tem alguma coisa, ele está pagando imposto e ele pagou imposto a vida toda dele. Então, são argumentos que eles usam, né, na saúde, qualquer outra parte aí, sabe, não tem explicação. É nesses termos aí que eu falo para você que o idoso, ele é sempre botado de lado, né? Mas a gente tem que lutar, a gente não pode parar, né? Se a gente, com todos esses problemas, se a gente for ficar só aceitando, aí não muda nunca. A gente tem que estar sempre lutando para que, se não for melhor para nós, seja pelo menos melhor para alguém amanhã, depois. Deixar claro para as pessoas, né, que se a gente souber de alguma coisa, de um idoso que está sendo maltratado, agredido, a gente não tem que ficar quieto, porque aquela história de que o problema não é meu, não existe, né, que o problema é de todos nós. Então, no Disque 100, a pessoa não precisa se identificar para fazer nenhuma denúncia, como também lá no conselho, a pessoa não precisa se identificar, mesmo que ela for lá no conselho, fazer a denúncia lá por escrito, secretária lá no conselho, lá no Centro Social Urbano, ela não vai perguntar o nome da pessoa, nada. É uma coisa que a gente precisa, né, deixar claro para as pessoas, que quando você souber de alguma coisa que está acontecendo contra um idoso, um abuso, alguma coisa, denuncie, porque é só assim que a gente vai poder melhorar a situação na nossa cidade. Porque você vê que até o presente momento já foram feitas 66 denúncias no Conselho
do Idoso. Então, e a gente precisa estar atento, né? Porque não pode ficar sujeito a esses abusos por mais tempo. É nós que temos que tomar atitude e denunciar o mais correto. Então, se houver necessidade de fazer alguma denúncia, eu posso tanto discar o número 100, 100, ou eu posso ir lá no Centro Social Urbano para fazer essa denúncia. E onde fica isso no Centro Social Urbano? Tem algum lugar certo para a pessoa ir quando chegar lá no Centro Social Urbano? É a sala número 9. Então, eu me dirijo à sala número 9 e lá eu poderia fazer uma denúncia e não preciso me identificar. Não precisa se identificar. É só chegar lá, a secretária é a Gisele, ela não vai pedir identificação de ninguém, só fazer a denúncia que já aí é encaminhado para o CRAS, para o CREA, e as assistentes sociais, né, do CRAS e do CREA já vão atrás para ver o que está acontecendo e encaminhar o caso aonde for necessário. Antônio, você já trabalha com os idosos há algum tempo e de tudo isso que você tem visto, assim, o que te dá um retorno positivo nesse seu trabalho? Na pastoral da pessoa idosa, o retorno é o carinho que os idosos têm com a gente. Todos os agentes da pastoral, né, que faz as visitas, eles nos tratam com muito carinho. Infelizmente, né, agora com essa pandemia, a gente só está ainda fazendo visitas só por telefone. Talvez agora no mês de novembro, a gente já começa com muito cuidado ainda, né, mas fazer algumas visitas, que a gente já foi orientado, né, tanto pela diocese como pela nacional, pastoral da pessoa idosa, a gente falar com a família primeiro, antes de fazer a visita. Para evitar alguma coisa que aconteça, a gente vai visitar o idoso lá sem que a família nos dê a permissão e aí acontece algum problema, vai falar que foi a gente que levou aquilo, né? Então, a gente está orientado e eu, como coordenador, eu já passo para a coordenação paroquial, a coordenação paroquial já passa para os agentes da pastoral, que tem que falar com a família primeiro, antes de fazer a visita com o idoso. O que eu vejo de positivo, principalmente o que eu estou vendo agora nessa gestão 2021-2022, que está tendo um pouquinho mais de interesse dos conselheiros. Tem conselheiros muito interessados no trabalho. Como foi agora a Semana do Idoso, né? Teve muitos conselheiros que participaram, teve alguns, né, que queriam participar, mas como o tempo era curto e era apenas 2 pessoas que faziam as entrevistas, mas eu estou vendo que tem interesse do Conselho este ano de fazer um bom trabalho, de deixar um bom trabalho nesse biênio que a gente vai como Conselho. Então, eu acho que esse é o ponto positivo que eu estou vendo do Conselho do Idoso. Agora, na próxima reunião nossa, né, a gente já vai começar a respeito no final do ano, que vai ser, eu espero que pelo menos em dezembro a gente faça, né, uma reunião presencial para que todos os conselheiros possam se conhecer, né, pessoalmente, porque a gente só está nos vendo através das videoconferências, né? Então, para que a gente comece o ano de 2022 melhor do que foi esse ano, graças a Deus, parece, principalmente, né, aqui em Santa Bárbara, já diminuiu muito, né, os casos, morte, então a gente está na expectativa, né, de que o ano que vem a gente possa estar trabalhando com mais força ainda, né? Eu agradeço ao Antônio Carlos Rodrigues, atual presidente do Conselho do Idoso de Santa Bárbara do Oeste, que veio aqui no Multidom falar sobre a Semana do Idoso. Obrigada, Antônio. Muito obrigada por participar aqui conosco no Multidom. Eu agradeço, Marta, a essa oportunidade que você deu da gente estar falando a respeito do Conselho do Idoso, também da pastoral da pessoa idosa, de todos os cuidados, né, que a gente deve ter com o idoso, e que Deus nos abençoe e nos dê força, né, de a gente conseguir levar adiante esse propósito que a gente fez nesse biênio do Conselho. Então, eu agradeço de coração mesmo e que Deus nos abençoe. Obrigada, Antônio. Até uma próxima. Tchau, tchau. Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Título 1. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Capítulo 1. Do direito à vida. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Capítulo 3. Dos alimentos. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Capítulo 4. Do direito à saúde. Artigo 15. É assegurada atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Capítulo 5. Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Capítulo 6. Da profissionalização e do trabalho. Artigo 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Capítulo 9. Da habitação. Artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Capítulo 10. Do transporte. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.